Diário do Corcovado na Serra Gaúcha apresenta o mais novo cenário do turismo no Brasil. São centenas de passeios todos os dias. Passeios temáticos, passeios culturais, passeios de aventura, tudo com muita estrutura e profissionalismo. Além do glamour de Gramado, você tem as cidades vizinhas que formam a região da uva e vinho, que são responsáveis pelos melhores passeios de enoturismo no Brasil. Voltando para Gramado e Canela, você tem os melhores parques do Brasil. Além dos imensos parques e grandes eventos, você tem passeios rurais, aonde irá vivenciar um dia inteiro dentro das tradições locais. Aqui também acontece o enoturismo e dezenas de opções de parques temáticos. A cidade de Gramado é um convite à beleza, organização e segurança. E na vizinha Canela temos os mais importantes parques do Brasil. Para todos os parques e passeios turísticos de Gramado, acesse passeiosemgramado.com.br. Para enoturismo na Serra Gaúcha, Wine Bus. Olá, amigos do Diário do Corcovado. Hoje nós vamos mostrar imagens pouco conhecidas de Gramado. É a beleza real de Gramado. Eu estou tentando escalar aqui um dos milhares morros que tem aqui. E essa é a configuração básica, né, das terras gramadenses, das terras, principalmente a Serra Gaúcha, tá? Falando de história do Rio Grande do Sul e Serra Gaúcha, que hoje é tido como glamour e certamente é o novo cenário do turismo nacional, o que tem a ver essas imagens que eu estou mostrando para vocês aqui, de uma terra extremamente difícil, cheia de pedras. Imagine se você recebe um terreno desse para você plantar. Como é que você vai plantar em cima de pedras? Não é à toa que isso aqui são terras devolutas. Para quem não conhece o termo terras devolutas, essas terras, lá nos tempos do Império, elas foram doadas do rei, do Império, enfim, que tinha interesse em que viessem as pessoas para cá para povoar as fronteiras, né? Não deixar a terra vazia, senão os outros países iriam invadir, né? Existia o interesse também de se trazer pessoas para cá com conhecimentos mais evoluídos em agricultura e indústria, para que o Brasil pudesse crescer. E aí, para substituir a mão de obra escrava, sem ter que pagar, né? Porque no fundo ninguém queria pagar o preço do trabalho, eles importaram para cá os alemães e os italianos. Com um detalhe, os alemães vieram em uma melhor condição, né? Chegaram aqui mais de 70 anos antes que os italianos, aproximadamente isso, e receberam as melhores terras. Porém, os italianos chegaram aqui numa condição de miséria, literalmente. Oriundos de países e regiões da Europa, onde as guerras eram frequentes, inclusive as conquistas napoleônicas contribuíram para que muitos italianos perdessem suas casas, suas vidas, seus espaços. E eles souberam de um Brasil recém-descoberto que tinham muitas terras, e era a famosa Terra Prometida. E para os italianos sobrou isso aqui. Verdadeiros pedregulhos. Era isso que o cara recebia quando chegava aqui ao Brasil. Mas, para quem vem no porão de um navio, primeiro, fugindo da morte e da miséria e da fome, né? Chega aqui, depois de atravessar 30 dias, uma travessia mortal, no porão de um navio, pessoas contaminadas, pessoas se contaminando, eles vieram para cá. Chegando aqui, fugindo da peste, fugindo das guerras, fugindo da morte e da miséria, encontram essas terras. Essas terras que já haviam sido doadas. Pessoas que tinham uma condição melhor
e que receberam essa terra, mas por terem justamente uma condição melhor, não as aceitaram. Porque eram terras extremamente difíceis de serem cultivadas. Como é que você vai chegar num lugar, num país com tantas terras, e você vai receber um pedregulho desse? O que você vai fazer com esse monte de pedra? Se você tem opção, você parte para uma opção melhor. Mas o que torna o ser humano mais forte é justamente quando ele não tem opção de fugir de certas circunstâncias. E aí ele abraça a situação, a circunstância que ele tem e a transforma. E foi isso que os italianos fizeram, pedra a pedra. Olha só, olha o tamanho dessas pedras. Você mal consegue mover. O que eles faziam? Pegavam essas pedras, vou pegar essa pequenininha aqui que está mais fácil, e transformaram essas pedras em muros de pedras, como esse aqui. Isso aqui é um dos muros da época ainda, tá? Os italianos chegaram aqui há mais ou menos 145, completando aí 150 anos. Era isso que eles faziam. Eles demarcavam os seus lotes, faziam a demarcação, as muralhas que dividiam suas terras. E saíram fazendo isso por toda a Serra Gaúcha. Olha só o trabalho. Aqui eles, sem gastar nenhum centavo, porém com muita coragem, eles transformaram o que era um empecilho em uma muralha, em milhares de muralhas como essas. Pois bem, uma vez fazendo as muralhas, eles retiraram literalmente as pedras do caminho. Veja que essa parte aqui é uma área mais ou menos virgem, né? Desde que o mundo é mundo. Olha aqui, a característica desse lugar era isso. Isso aqui é uma pedra que o cara não conseguia retirar, porque justamente é uma pedra imensa que circunda a propriedade. Tudo isso aqui que você está vendo mais escuro é uma pedra só. Então isso aqui é terra perdida, não serve de nada. Onde existia possibilidade de plantio, eles retiravam as pedras e cultivavam. Pois bem, essas são as raízes de Gramado, essas são as raízes da Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha, ela, segundo um sábio que eu conheci aqui, senhor Tarcísio Miquelon, hoje proprietário de uma das mais importantes redes de hotéis aqui do Sul, Hotéis Dowlonder, procurem aí. Vou deixar o link na descrição. Um dos hotéis também mais à frente do tempo que temos no Brasil, tá? Onde você recebe, vai com o seu pet, eles têm um espaço especial para o seu pet. Se você gosta de pedalar, você pode se hospedar no hotel com a sua bicicleta. Se você quiser, você leva a sua bicicleta até para o quarto. Eles têm oficina, eles têm passeios, eles têm o mundo, além do serviço convencional de que um hotel de excelência oferece. Segundo ele, desses 1.500.000 italianos que vieram para a Serra Gaúcha, para o Brasil, 80.000 apenas decidiram pela Serra Gaúcha. E esse povo queria trabalhar. Esse povo sabia que a dignidade só se constrói com trabalho. E eles vieram para cá. Na travessia da Europa para cá, esse povo sofreu a mesma coisa que os escravos sofreram. Muitos foram jogados ao mar ainda com vida, filhos arrancados dos braços da mãe, esposos, esposas, filhas, filhos, enfim. Os italianos chegaram aqui, na verdade, na condição de substituir uma mão de obra escrava pela qual eles não seriam pagos. O pagamento que eles receberam eram essas terras mediante o trabalho de 10 anos. Eles iam trabalhar durante 10 anos para ter direito a um lote de terra onde eles poderiam trabalhar. Essas terras, elas foram vendidas por esse valor, 10 anos de trabalho, que poderia ser feito pelo patriarca da família ou por um filho, por exemplo. Você tinha um filho que já tivesse em condição de trabalhar, e não era essa historinha de 18 anos não, tá, gente? As crianças trabalhavam, e muito. A maioria dessas pessoas que hoje, que montaram esse lugar maravilhoso chamado Serra Gaúcha, trabalham desde criança. E só fez bem para eles. Enfim, e hoje a Serra Gaúcha é um celeiro de produção
é um celeiro de boa distribuição de renda, né? As pessoas vivem com dignidade. E hoje, esse lugar, que antes eram terras devolutas, o lugar que ninguém queria viver, hoje a Serra Gaúcha e Gramado é exemplo de superação, exemplo de gestão também. Por exemplo, nessa propriedade onde eu estou, se o agricultor precisa de um trator, a prefeitura fornece as melhores máquinas. Aqui está sendo feito um imenso reservatório de água para milhares de litros de água, já se prevendo aí uma possível seca. Então tudo isso aqui é irrigado, né? E eles simplesmente tendo essa necessidade, a prefeitura manda um técnico aqui, um engenheiro, um agrônomo, que vai dar toda a assessoria para o produtor rural de Gramado, inclusive fornecendo máquinas e mão de obra especializada para que se faça o reservatório de água. Entre outras coisas, aqui, por exemplo, se de repente aparece uma praga, alguma coisa na lavoura, no morango, eles ligam para a Emater e recebem aqui também do governo do estado esse apoio, né? Recebem aqui um técnico que vai estudar o que está faltando, o que precisa ser melhorado, e eles vão erradicar essa praga. Nessa plantação onde eu estou, é uma plantação muito especial porque eles não trabalham com agrotóxico. Eles trabalham aqui com defensivos agrícolas biológicos. Por exemplo, nessa garrafinha existe um produto natural, água, mel, alguma coisa que eles põem aqui, que atrai os bichinhos que queiram comer o morango, por exemplo, alguma coisa mais ou menos assim. Eu já me foi explicado mais tecnicamente, mas eles usam um defensivo agrícola natural para não ter que colocar no morango o veneno, o agrotóxico. E isso, logicamente, faz com que o morango seja um pouco mais caro, mas seja muito melhor do que um morango produzido com veneno. E lógico, esses morangos aqui dessa propriedade são vendidos em estabelecimentos seletos aqui de Gramado, tá? São poucos. Poucos têm esses morangos, que depois eu vou revelar para vocês, mas são poucos os que têm. O que investem um pouquinho mais, pagam um pouquinho mais para o produtor, mas que ofertam ao seu cliente, ao seu visitante, ao turista, morangos naturais. Voltando ao assunto do minifúndio e do latifúndio. Então, isso é um minifúndio, né? As pessoas receberam essa terra, trabalharam e hoje elas construíram um lugar no Brasil que a maioria das pessoas que vem aqui, principalmente os brasileiros, o turismo aqui é essencialmente de brasileiros, diferente da maioria dos destinos turísticos em que se pensa no turismo internacional. Rio de Janeiro sempre foi formatado para o turismo internacional, que é a nossa capital do turismo, ela é voltada para o turismo internacional. E a grande diferença de Gramado é que o turista nacional aqui é tratado como celebridade. E hoje esse é o destino preferido dos brasileiros. Diário do Corcovado na Serra Gaúcha, o mais novo cenário do turismo no Brasil. São centenas de passeios todos os dias. Passeios temáticos, passeios culturais, passeios de aventura, tudo com muita estrutura e profissionalismo. Além do glamour de Gramado, você tem as cidades vizinhas que formam a região da uva e vinho, que são responsáveis pelos melhores passeios de enoturismo no Brasil. Voltando para Gramado e Canela, você tem os melhores parques do Brasil. Além dos imensos parques e grandes eventos, você tem passeios rurais, aonde irá vivenciar um dia inteiro dentro das tradições locais. Aqui também acontece o enoturismo e dezenas de opções de parques temáticos. A cidade de Gramado é um convite à beleza, organização e segurança. E na vizinha Canela temos os mais importantes parques do Brasil. Para todos os parques e passeios turísticos de Gramado, acesse passeiosemgramado.com.br. Para enoturismo na Serra Gaúcha, Wine Bus.